E olha, o único problema é que depois que eu dei aula, 2 semanas depois, os 2 locais ficaram com água até aqui. Tá? Espero que daqui a 2 semanas não inunde aqui, né? Não tem muito difícil inundar aqui. Oi? Eu estou pé frio, né? Então eu vou num lugar às vezes dá umas coisas erradas. Mas vamos rezar que lá em Porto Alegre tudo dê tudo certo com o povo de lá. Eu sou muito amigo daquele pessoal e os lojistas perderam tudo, né? Dá até igual um vídeo que eu vi ali, os balões boiando, assim, um material de festa, foi uma coisa terrível para Rio Grande do Sul, tá? Os nossos amigos gaúchos. Bom, então essa aula consiste, ela tem alguma diferença, né? Então vamos pensar assim, pessoal. Se vocês forem fazer um arranjo, né, um tema, por exemplo, fundo do mar, o que vocês colocariam nessa peça? Vocês colocariam um astronauta? Não. Porque você põe, né, numa decoração que o tema é fundo do mar, né? Que eu coloco? Alguém fala alguma coisa na sugestão? Alga. Oi? Concha. Oi? Estrela do mar, bolha, siri, caranguejo, né? Oi? Peixe, sereia, navio afundado, âncora, né? O que mais? No fundo do mar. Oi? Bolhas, tá? Então tem muita coisa para colocar. Então, no arranjo orgânico, vocês não podem tocar nenhum desses itens. Está entendendo? Eu vou montar um arranjo em que nada que lembre a natureza e lembre uma coisa feita por homem, você pode colocar no arranjo. Esse arranjo, ela tem que ser bonito por si só. Ela tem que ser bonito, né, porque você criou, né, um design que é muito agradável e harmonioso para a vista das pessoas. Mas você não pode, nesse tipo de arranjo, copiar nada da natureza. Ficou bem mais difícil de fazer, não é? Né? Mas não é difícil. Então, para montar, para vocês testarem essa técnica, hoje é a oportunidade. Vocês vão ter que criar um arranjo, né, sem copiar nada da natureza. Vocês podem usar qualquer tema. Tá? Qualquer tema. Se for colocar circo, dá para fazer orgânico. Tá? Você vai fazer qualquer coisa menos copiar o quê? Palhaço, animais, né? Hoje não tem mais animais, né? Tenda, não pode fazer nada disso. Tá? Então, o que vocês vão usar de recurso e ferramenta para poder criar esse arranjo orgânico, né? E que não vai copiar nem a natureza nem o homem? Assim, se vocês um dia falarem assim, olha, o Eduardo falou que não pode mais copiar nem na natureza nem do homem, mentira, fake news, eu vou lá na casa de vocês e arranco o certificado de vocês, tá? Não é, vocês podem fazer, né? Pode fazer o fundo do mar com polvo, com peixe, tá? Mas o arranjo orgânico é para um outro propósito, né? Esse arranjo orgânico é para usar em eventos de adulto. Quando você vai copiar a natureza, é para evento mais infantil. Mas quando vai fazer um casamento, quando vai fazer uns 15 anos, quando vai fazer bodas, eventos corporativos, né? Na verdade, nós não podemos copiar a natureza. Nós temos que criar uma coisa bonita. Flor segue essa regra. Então, dá para fazer uma borboleta de flor? Dá. Dá para pegar um floral, um formato de borboleta, coloca as flores coloridas, como se fosse uma borboleta. Tá? Eles não podem fazer. Flor tem que ser bonito por si só. Por isso a nossa dificuldade de colocar balão, às vezes, no casamento. Né? Lá, os arranjos têm que ser harmoniosos, e aí os orgânicos é a maior ferramenta que tem para entrar no casamento. Lá tem que ser balões soltos, tem os balões disponíveis, tá? Agora, tem uns detalhes
nesse contexto, o que a gente pode criar? Nós não pode fazer coração, né, no casamento? Pode. Porque coração assim não existe. Coração assim não existe. Né? O nosso coração não é assim. Tá? Então, se eu fizer alguma coisa com o coração, esse é um símbolo. Tá? Então, não está copiando a minha natureza, porque o nosso coração é feio. Aqui, ó, eu não vou abrir aqui meu peito, mas é um negócio assim, né? Eu penso num coração de galinha, só com um pouquinho maior. Tá? Então, aquilo não. Mas o coração, sim. Se eu fizer uma estrela, tá? Uma estrela, simbolizando o brilho, pode. Entendeu? O que eu não posso, né, é colocar o sol, né, e é uma estrela. Né? Então, vamos ver até onde pode ir. Então, eu vou passar também em dividir em duas partes. Um é a mecânica. A mecânica é a forma que eu vou estruturar para esse arranjo não desmontar. Tá? Uma regra lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, quando tinha uma competição de arranjo, o juiz vinha assim, olhava o arranjo, ele pegava e virava de ponta cabeça e punha de volta. Tá? Não, se desmontasse, era desclassificado. Né? Por quê? Para a época, isso até a década de 90, a mecânica era muito importante. Então, por que era importante? Porque tinha que ser transportado. Tá? Se for montar alguma coisa que nós transportamos no caminhão, chega tudo desmontado, era problema. Então, na época, o transporte era muito importante, porque existia um mercado chamado delivery, né? E não podia desmontar. Eu não vou exigir esse ponto de virar de ponta cabeça, mas só perceber do exemplo que eu montar aqui, né, elas estão seguindo essa regra dentro da mecânica. Tá? A segunda parte é o que vocês vão usar, né, para poder criar uma unidade dentro de um arranjo orgânico. Unidade, né, é que uma peça que vocês forem criar, ela tem que ter uma direção única. Né? Você pode fazer isso no orgânico. Por exemplo, você pode fazer uma combinação de cor, você pode fazer uma sequência de ritmo, pode colocar uma curva conhecida, uma linha conhecida, você pode fazer um formato, né, um formato triangular, fazer na flor tem um formato que chama-se um estilo chamado Biedermeier, né, que parece uma coisa assim, uma cúpula, né? Tem o Billy de Freire, que são várias coisas misturadas. Tá? Então, nós temos que começar a trabalhar, quando vamos trabalhar com orgânico, vai ter que começar a usar esses recursos que não tem quando eu vou ter a natureza. Então, eu vou entrar na parte prática, depois vou montar algumas coisas aqui e depois vocês vão montar. Depois que vocês montarem, eu convidei a Aline Barros para vir para cá, tá? Para olhar, vocês vão montar nas mesas, vão deixar nas mesas os arranjos, tá? E ela vai escolher os 3 melhores. Tá? E aí eu vou premiar os 3 melhores, mas isso é só uma brincadeira. Então, 15 minutos antes de terminar a aula, ela vai vir para cá e vai escolher os 3 melhores arranjos, só com uma brincadeira, mas o que vocês montaram estão dentro de uma competição. Mas não se preocupem. Mesmo quem nunca mexeu com balão, vocês vão conseguir fazer. Quem tiver dificuldade, me chama, ou chama o staff. E a gente vai ajudar, né, a vocês montarem um. Mesmo que você nunca mexeu com balão, tá? Vai sair com hoje, tá bom? Obrigado. Bom, vamos lá na parte prática. Pessoal, eu vou mostrar aqui. Vou mais desse lado aqui, espero que devolver, vocês conseguem chegar ali. Tá? Conceito de orgânico, não vou ler aqui, mas são coisas ligadas mais à natureza. São coisas que não estão ordenadas. São coisas que o homem não desenvolveu. Tá? Então, vamos seguir adiante. Arranjo tradicional de balão, a gente copia a natureza. Então, eu copiei aqui uma taça, né? Futebol, o primeiro tema era futebol. O segundo tema era tipo jardim ou romântico, ou Dia das Mães,
namorados, dia da secretária, o dia da mulher, né? O terceiro é mais um jardim, é um inseto, um borboleta, né? Então isso é o tradicional e não pode usar, tá? Ixi, que travou aqui. Continua. O orgânico, vocês vão perceber que ela não tem nenhum nexo. Que tanta dificuldade de falar um X, não tem uma ligação, né, com a natureza, tá? Eu posso dar, então, textura, ritmo, e eu vou entrar em detalhe em cada um deles, tá bom? Pessoal, vocês podem misturar balão com qualquer outra coisa. Por exemplo, eu posso botar um arranjo de balão de uma borboleta? Pode, uma borboleta de verdade. Eu posso fazer um arranjo de balão com flor? Pode, uma flor de verdade. Estão entendendo? Tá? Eu posso fazer com Mickey? Pode. Eu coloco uma pelúcia original do Mickey, mas não reproduzo com balão. Tá? Muito bem. Arranjo orgânico de balão, então, um conjunto de balões representando uma beleza natural por si só, e tem que ser bonito por si só. Pessoal, como falar isso, bonito por si só? É que ela tem que ser bastar. Se você fizer uma flor de balão, o que está bonito ali é a flor, não é o balão. Se você fizer um vestido de balão, o que está bonito lá é o vestido, não é o balão. Bom, então, quando você faz orgânico, só sobe o balão, né? Então, aí que é o balão ser harmonioso, bonito por si só, porque não tem um outro recurso, né, que vai substituir, né, o balão. É só ter o balão. Muito bem. Tem algumas coisas aqui, não são regras, mas são dicas. É bom que seja 90% de balão, aí é arranjo de balão. Se você pegar um arranjo de flores, um monte de coisa, colocar respeito a 3 balões, é bonito, mas eu acho que é mais flor do que balão. Estão entendendo? Então aqui nós vamos falar o que tem mais balão do que flor. Tá? Mas não é errado ter um monte de flor e ter 3 balões de vareta espetados. Tá? Muito bem. Vamos falar agora da segunda parte, que eu falei que é mecânica. Como é que nós vamos fazer essa estrutura ficar firme? Porque se você tem a mecânica, tem a estrutura pronta, tá? Depois é só enfiar balão, você sabe que vai ficar de pé. Bom? Então, vamos pensar aqui. Mecânica é estudo que abrange técnicas que permite estabilidade física para ser transportado com segurança sem desfazer ou se perder. Tá bom? Então, vamos ver aqui, por exemplo, a vareta de balão, ela é uma estrutura, né? Eu tenho aqui, pessoal, balões, varetas. Eu tenho vareta aqui, ó. Vocês vão poder pegar aqui na hora de montar. Tem preta, tem branca, para encaixar, tá? Ela vai suportar. Então ela é de estrutura. Tem uma regra de estrutura na hora de fazer um arranjo, é que a estrutura não pode aparecer, tá? Então, assim, ó, estrutura, por regra, a estrutura não deve aparecer, mas às vezes ela não. Por quê? Se a estrutura chama muita atenção, ela acaba roubando o ponto focal, que é o balão. Mas se ela não aparece, né, aparece muito pouco, então acho que pode deixar. Mas de qualquer forma, se você for colocar lá, por exemplo, um arranjo de flor, olha, que pássaro. Ainda bem, outro dia eu fui, era um morcego. Tá? Não sabe o que eu levou de morcego. Então, o vergalhão já aparece muito. Ele é uma estrutura de alumínio, metálica, fria. Né? É uma textura muito forte. Vocês podem trocar o vergalhão, cobrir o vergalhão com balão. Ok? A mesma coisa do material plástico, fibra de vidro, né? Qualquer coisa que aparecer muito. Então, como é que vocês vão? Temos detalhes de cor, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Muito bem. Olha só, aparece aqui. Eu estou olhando aqui, mas tem aqui. Eu estou até andando para o lado, vou ficar aqui no meio agora. Ó, tem aqui, ó. Pessoal, então, o arranjo é uma coisa, recipiente é outro. Recipiente é onde vai suportar o seu arranjo.
pode ser um vaso, pode ser um cachepô, pode ser essa base de MDF, quadradinho aqui, ele é o mais simples, né, do balão. Essa estrutura que a gente usaria, equivalente ao forno, é aquele pratinho preto, sabe? Meu pratinho, era muito simples. Então, e tem também, posso usar vaso, posso usar qualquer coisa maior. Essa tem regra, né? Regra de recipiente. Então vamos conhecer. Né? Recipiente básico. Com esse recipiente pode aparecer. Então quando vê um florista, eu sempre coloco florista, porque o florista é nosso inimigo. Né? Para mim, morte aos floristas. Não estou brincando, gente. Os floristas, eles são muito mais experientes que a gente. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, tinha florista, não tinha decorador de balão. Quando era Dom Pedro, tinha florista. Né? Quando Jesus Cristo veio para cá, tinha florista. Eu acho que na época do Adão e Eva tinha florista. Então, eles são muito mais experientes que a gente. Então, eles falam o seguinte, então vamos seguir o que eles falam, que coisa boa deve dar. Então, para fazer um arranjo, a estrutura, no caso do espuma floral, não pode aparecer. Então, eles cobrem uma folha. Mas o vaso pode aparecer. Eles não cobrem o vaso com folha, né? Então, o recipiente pode aparecer e tem uma regra com relação à escala. Né? Eu acho que eu pulei. Deixa eu ver aqui. É isso. A regra é o seguinte: o que você criar de balão, ela tem que ser 1,5 mais alta e 1,5 mais larga do recipiente. Tá? Se você usar essa parte aqui, que tem 14 centímetros, né? Tem 14 centímetros lá por aqui, tá? O que você criar de balão tem que passar para fora 50%. Então tem que ter no mínimo 21. 14 mais 50, 21 centímetros, tá? Pessoal, ninguém vai ver isso. Você deu 20 centímetros. Tá bom, né? E 50% é mais ou menos, tá bom? Vamos lá, próximo. Mecânica, movimento. Pessoal, para festa vale tudo, festa infantil. Vale colocar um motor, fazer uma peça girando lá. Tá? Vai colocar uma sequência de lâmpada piscando, para a festa pode. Para evento corporativo e adultos, não. O movimento que se fala, né, no termo, é um movimento visual. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui os balões lilás fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Em espiral. Tá? Ela não move, ela está fixa. Mas na nossa visão enxerga um movimento assim. Tá? Ela é visual. Né? No outro aqui que está dourado, vocês vão ver um movimento aqui assim, faz mais um semicírculo. Então, o nosso olho move. Né? Não move de verdade. Dentro da nossa mente a gente sente que está tendo movimento. Tá? Então, esse é um movimento visual e não um movimento de um motor ficando girando. Tá? Na festa pode fazer um carrossel, pode fazer um roda gigante, mas nessa estrutura não pode ter, tem que estar fixo. Tá? Tá bom? Vocês nunca viram um arranjo de flor mexendo, né? Já viram? Um arco de flor pulando, dando giro. Né? É melhor não. Você pode usar outro material, tipo madeira, que fica igualzinho, por exemplo, com aquelas peças holandesas, mas não o material que você está usando, nem com flor e nem com balão. Tá? E mais, o movimento visual, por exemplo, curva de Rogers, né, é um S. Tá? Um S, segundo o Rogers, que é um artista, é a linha da beleza. É a linha mais bonita que tem. Né? Pode fazer a linha crescente. Linha crescente, né, como se fosse uma lua, dá a ideia, dá um sentimento de uma pessoa que desenvolveu, que cresceu, que melhorou. Tem todo um sentimento que não é só a linha. Tá?
Iluminação, mesma coisa. Na estrutura de iluminação, ela altera a sua criação. Vocês reparam, é que ele devia ter mostrado sem a luz, né? Então a luz aqui, ela não deve mover, tá? Se você mover, é a luz que é o ponto focal, não é a sua criação. Primeiro eu estou fazendo assim, ó, tá? Um canhão de luz, o canhão de luz é o show, a sua peça é só uma parede, né? Então nessa hora vocês podem criar uma iluminação fixa, tá? Aí é a sua decoração que é o ponto focal, tá? Pessoal, por exemplo, no caso do balão, você faz uma textura. Ó, quem faz orgânica aqui? É importante a cor do balão? É importante, né? Imagina você monta o arranjo com a cor, você pensa com a textura, você customiza o balão, faz com que a combinação das cores fique agradável, né? E na hora vem alguém com um cara com uma luz colorida e muda todas as cores do balão. Está entendendo? Tá? Tudo que você criou foi embora. Tá? Quem manda lá é a luz colorida. Então, de preferência, a luz tem que ser branca, ou fria ou quente, mas tem que ser uma branca, para que não altere as cores e a textura que você criou, né? Ainda mais deixando piscando. Tá? Aí eu tenho um brilho, porque se vocês forem ver árvore de Natal, se vocês for no shopping, eles contratam uma empresa, faz uma árvore de Natal maravilhosa, e raramente as lâmpadas estão piscando. O máximo que eles fazem é uma luz acender e apagar, assim, uma branca acender e apagar, para dar ideia de brilho, né? Aí quando eu casei com a minha esposa, eu fiz a minha árvore de Natal, tem uma unidade branca, vermelha e dourada. E a minha esposa olhou e falou: que legal, vamos colocar aqui as luzes, tudo piscando, verde, vermelho, amarelo. Quase acabou o casamento, sabe? Tá? Mas consegui convencer a não colocar essa coisa, tirar a unidade da minha árvore de Natal, né? Agora é dela, porque ela foi numa loja no 99 e achou um anjinho branco. E ela falou: que lindo, e colocou na árvore de Natal. Tirou toda a unidade daquela Natal. Mas tá bom, eu aguentei. Pelo amor que eu tenho por ela, eu aguentei. Muito bem. A segunda parte nós vamos usar os recursos para poder criar os princípios e elementos de design, né? Então, ao invés de você ficar pensando assim, não, vamos fazer um fundo do mar com cor, vamos fazer uma combinação de cor. Essa é uma preocupação muito grande para quem já trabalha com orgânico, não é assim? A combinação não é muito importante. Tanto é que igual quem trabalha com decoração clássica, né, tanto faz qual combinação, não faz diferença nenhuma, mas para você que faz orgânico é muito importante, mesmo sendo muito mais caro, porque até chegar àquela textura que você deseja, sonhou e imaginou na cabeça, tá? Você demora um tempo para descobrir, né? Então a combinação de cor é importante no arranjo que eles vão montar. Então, eu vou colocar aqui algumas, mas existe muito mais. Então, esse aqui é um disco de cor de Newton, e esse disco de cor, no fundo, no meio é branco, fora é preto. Eu tenho aqui as 3 cores primárias, as 3 cores secundárias, as 6 cores terciárias, e aí tem várias sequências de cor. Quanto mais para fora, mais escuro, quanto mais para dentro, mais claro. Então eu tenho uma matiz azul, eu posso ter um azul naval, que vocês vão perceber, nós temos aqui muito escuro, depois tem um azul celeste, um azul normal, aí tem um azul claro, azul Tiffany, né? Com a rapidez tem 7 tipos de azul, tá? Para vocês escolherem e poderem fazer uma decoração com um matiz só, que seria uma combinação monocromática. Então, essa monocromática é o que está lá o azul, né? Eu tenho aqui análoga,
Análoga é pegar 90 graus do disco de cores. Por que 90 graus? Tá? Então pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, mas essa combinação análoga, né, vão fazer com que as cores não gritem entre si. Tá? Ele tem um contorno, né, que não chama muita atenção. Tá? Muito bem. Combinação complementar é aquela que pega um lado e o outro do disco. Então, se eu pegar azul e laranja, tá, é complementar, é a combinação escolhida pelo Itaú. Se bem que agora estou fazendo tudo laranja, né? Estou querendo fazer monocromático, eu protesto, porque eu usava o Itaú, Banco Itaú, como exemplo de complementar. Tá? A unha triática são as cores distanciadas de 120 graus. Pessoal, eu sei que quem fala espanhol, eu peço perdão para as pessoas que falam espanhol, porque é muito difícil na parte teórica, mas nós vamos para a prática em 10 minutos, ok? Aí fica mais fácil. Opa, eu acho que eu pulei aqui. Isso, a unha triática. Bom, gente, a REPD oferece 77 cores. São 39 cores lisas, agora é propaganda, tá? 7 cores neon, 6 cores quente pelotado, 18 cores de alumínio, 7 cores cristais. Vocês estão recebendo um novo catálogo, lançamento, na sacola de vocês, tá? E tem uma tabela com todas as cores que vocês quiserem. Além de ter essas cores, tem uns tamanhos, mas as cores são 77 cores, para vocês poderem fazer esse jogo de combinação de cores, tá? O que mais? Opa! Tudo bem? Essa é uma cor preta. Então, linha. Então, na hora de fazer um arranjo, linha é muito importante. Então, vocês podem escolher várias linhas. Linha crescente. Esse aqui tem uma curva aqui, né? Então eu posso fazer uma linha curva de Vogel, que lembra uma letra S. Tudo está na apostila, tá, pessoal? Uma linha que é espiral, né? Aqui estou usando arame. Aqui um outro espiral aí. Pessoal, o balão 260 é o melhor balão para vocês criarem linha, né? Especialmente para detalhes menores. Ritmo, pessoal, ritmo quer dizer repetição. Se você for fazer um arranjo, se vocês repetirem, ele dá uma força enorme para a sua criação. Então imagina um arranjo orgânico e tal, né? Nós vamos fazer menor, uma guirlanda grande, aí você coloca um balão maior, outro maior e outro maior, coloca espalhado. Isso aí é uma repetição. Na hora que você colocar impacto 1, coloca 2, impacto 2,5, mas maior do que 1. Se você colocar 3, já vai para o impacto 5. Então quanto mais repetir, mais forte vai ser sua criação. Tá? Aí nós estamos falando do ritmo, pode usar, por exemplo, colocar balanço com vareta, topearia 260. Mistura de textura, pessoal. Textura é algo que o pessoal que faz a guirlanda orgânica mais faz. E eu vou confessar para vocês que logo no começo, quando nasceu a ideia da guirlanda orgânica, eu torci meu nariz. E hoje eu errei, eu confesso que errei. Eu entendo que errei. Então, eu não imaginava o quão importante é a guirlanda orgânica. Tá? Então, a textura é um dos itens que o brasileiro mais conquistou, né? Porque as fotos no Instagram são agradáveis de ver. No começo era o quê? É um monte de balão com um tamanho diferente, né? Hoje não basta só isso, né? Hoje tem mais coisas, então a textura é muito importante, né? Pessoal, eu espero que vocês façam um arranjo melhor do que o meu.
Tá? A minha especialidade não é orgânico, a minha especialidade é clássica. Só que essa parte do orgânico que não pode copiar é uma coisa que não foi entendido desse jeito, né? Porque uma vez eu vi alguém copiando, fazendo, olha, orgânico muito bonito, mas teve um orgânico, por exemplo, se você fizer um orgânico, um arco-íris orgânico, está entendendo? Fazendo vários pontos assim, ó, em formato de arco-íris, certinho, curva, só que orgânico, tá? Aí não é mais orgânico, porque na verdade está copiando a natureza. Aí é arco-íris, não é balão. Depende de quem está assistindo. Se a pessoa olhar e falar assim, nossa, que combinação, que textura gostosa, é orgânico. Se a pessoa falar, um arco-íris, então não é orgânico, é arco-íris. Está entendendo? Então é melhor que mantivesse orgânico, que não copiasse nada da natureza, mesmo usando a técnica de orgânico. Né? Então, fazer uma coisa que um urso orgânico, não. Manter orgânico, é tão bonito, né? E dá essa força grande, tá? Pessoal, de textura, a Rapidez tem textura lisa. Isso aqui, pessoal, é tudo balão liso. Até tem um buraco aqui, ó. Tudo isso aqui é liso, 5 polegadas, tá? Tem alumínio, eu tenho aqui, ó, os balões de alumínio. Vocês vão poder pegar aqui e escolher para fazer o arranjo. Eu tenho neon, que é impermeabilizado, e cristal, que é aquele que é transparente. Não, eu separei os balões aqui, está separado, conforme a textura do balão, ok? Vocês podem ainda customizar. A Rapidez tem um catálogo com várias combinações possíveis, feito por decoradores. Então, eu não trouxe aqui, mas tem uma tabela com várias combinações e que criam outras texturas diferentes, que é impossível de fazer, impossível de fabricar. Tá bom? Para mim, quando eu comecei, customizar tinha outro nome, chamava-se Double Stuff. Né? Eu vi hoje o Fábio Rayano não fala customizar, ele fala Double Stuff, né? Que era o que eu conheci, que é colocar um balão dentro do outro com um objetivo, o balão durar mais tempo. Tanto é que a gente colocava a mesma cor, vermelho com vermelho, colocava, enchia, ficava duro que nem uma bola, né? E aquilo no sol ficava uma semana, tá? Então esse era o nosso objetivo. Hoje outro, então o nome customizar está corretíssimo, porque customizar quer dizer fazer conforme a necessidade do seu cliente, tá? Então o carro customizado é um carro que sai fora do padrão e faz conforme o gosto da pessoa que comprou. Então o balão customizado tem um nome muito feliz, né? Proporção escala, tá? Tem algumas coisas para nós, você criar um arranjo. Olha, é que não vai dar para ter aqui. Quem for fazer um curso mais detalhado na área de artes, vai ter uma aula de princípio elemento design, e proporção escala tem muita relação, né? Tem muita importância. Então, se você for fazer um arranjo, uma mesa pequena numa festa de bar, então o arranjo tem que ser pequeno. Se vai fazer um casamento com mesa para 12 pessoas, o arranjo tem que ser grande, tá? Isso é escala. Se o espaço que você vai montar então é um salão dessa altura aqui, então se der, você pode fazer um arranjo alto. Não é obrigatório, mas pode fazer um arranjo alto. Mas se vai fazer dentro do salão de festa que tem 2,40 m, não dá para fazer um arranjo alto, né? Então a escala não permite. Então quando você for criar um arranjo, a primeira coisa que você vai ter que fazer para o cliente, né, é para que serve esse arranjo, qual o tamanho da mesa, se for casamento, qual a cor do vestido da noiva, tudo isso é importante, né? Para fazer